Eu sou a pastora Emi Silva. Seja bem-vindo ao nosso canal Verdade Sem Religiosidade. Gostaria de refletir junto com todos que acompanham o nosso canal a passagem que se encontra na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, que fala de uma viúva. Esta viúva chegou a um momento que ela não tinha nada, não tinha do que sobreviver, né? Porque ela tinha ficado viúva, seu marido tinha umas dívidas, e ele morreu e ela ficou com essas dívidas e com 2 filhos. Então, naquele tempo, o povo vinha buscar os filhos, quando alguém não podia pagar alguma dívida, levava os filhos. E os filhos era como se levasse o futuro daquela mulher, porque quando o marido morria, os filhos ficavam com a responsabilidade de cuidar de sua mãe. Vendo que os cobradores vieram buscar seus filhos, vinham cobrar, ela correu ao homem de Deus, profeta Eliseu. E lá chegando, ela falou para ele, né, que o marido dela tinha morrido e que os cobradores tinham vindo buscar seus filhos. E ela não sabia o que fazer. Então o homem de Deus disse para ela perguntou o que é que ela tinha em casa. E ela disse que ela não tinha nada, apenas uma botija de azeite. E o homem de Deus mandou ela voltar, pediu os filhos que fosse pedir vaso em toda a vizinhança emprestado, muitos vasos, quanto ela pudesse, e entrasse em seu quarto com seus filhos para orar, e aquele azeite ia se multiplicar. E ela voltou, obedeceu ao homem de Deus e fez do jeito que ele mandou. Quando todos os vasos estavam cheios de azeite, tinha mais onde botar, e o azeite parou, né? Porque não tinha mais vaso. Aí ela foi lá no homem de Deus e disse o que tinha acontecido, né? Que os vasos estavam tudo cheios. Aí ele disse: agora você vai, vende o azeite, paga a sua dívida e você vai viver do resto. Aquela mulher fez do jeito que o homem de Deus disse. E daquele dia em diante, a vida daquela mulher foi completamente mudada. Agora nós temos lições a tirar dessa história, né, verídica que aconteceu na época. Primeiro, que a mulher soube recorrer a quem realmente poderia ajudar. Diferente de nós, que muitas vezes a gente passou dificuldade e no lugar da gente ir ao homem de Deus ou ao próprio Senhor Jesus, sai proclamando a nossa dificuldade para um e outro, contando a nossa necessidade. Pessoas que não resolvem nosso problema. E ela foi ao lugar certo, ao homem de Deus. Porque aquele homem, o marido dela era um homem que participava da escola dos profetas, do qual Eliseu era o profeta que ensinava. E aquele homem, a mulher dele mesmo disse, né, que ele era um homem fiel, um homem que obedecia o Senhor. Depois de tudo isso, nós temos também uma lição de que aquela mulher ela tinha um relacionamento muito bom com sua vizinhança. Porque se ela não tivesse, também a bênção não teria acontecido, porque ela não teria adquirido os vasos suficientes para que ela fosse vender e viver do resto. O relacionamento da boa vizinhança é muito bom, porque tem momentos que a gente pode precisar, né? Como ela precisou, e verdadeiramente todos emprestaram os vasos. Outra coisa muito boa daquela mulher foi que ela teve atitude. Ela fez realmente como o profeta disse. Ela pagou a dívida e foi viver do resto. Ou seja, ela foi, a partir daquele momento, uma empreendedora que foi vender aquele azeite que daria para ela viver a vida toda. Então, o movimento de vender é uma coisa muito boa, né? Porque você sabendo multiplicar nunca vai se acabar. Foi isso que aquela mulher aconteceu com ela. E outra coisa, quando ela foi ao profeta, ela disse que não tinha nada a não ser uma botija de azeite. Ou seja, era muito pouco que ela tinha, né? O jeito que ela falou, muito pouco. Mas esse pouquinho foi o que garantiu a vida dela. Muitas vezes você tem alguma coisa
pouca em casa e você não agradece aquilo que tem, você acha que aquilo não é nada. Mas muitas das vezes, aquele pouquinho é onde está a bênção do Senhor, onde está o mistério da prosperidade. E aquela mulher teve esse momento maravilhoso daquele dia em diante, porque ela não precisou entregar seus filhos aos cobradores, foi viver uma vida digna, né? Porque ela estava trabalhando. E essa lição é para nós: nunca desvalorize o pouquinho que você tem. Acredite que do pouquinho virá uma bênção muito grande na sua vida. Isso serve para cada um de nós. Que você possa ser revestido de muita fé, como essa mulher teve. Porque eu acho que se fosse outra, a gente ia dizer: eu não estou precisando de orar, eu estou precisando de dinheiro para pagar minha dívida. Mas ela entendeu a mensagem que o homem de Deus passou para ela, obedeceu e foi abençoada. Então, fico com essa palavra neste momento, viu? Jesus te ama, eu também. Deus te abençoe. Fique conosco, nosso canal, né? Curta, compartilhe, comente alguma coisa, participe conosco. A nossa vontade mesmo que nós temos é que você participe, porque sozinho nós não fazemos nada, mas juntos nós podemos ir muito longe no reino de Deus aqui na terra. Amém? Deus abençoe.